Deus possa abençoá-lo, que você tenha um dia maravilhoso, um dia feliz na companhia do Senhor. Deixe-me tomar um pouquinho do seu tempo para conversar com você sobre algo bem interessante, algo que me preocupa um pouquinho. Mas antes, vamos fazer aqui uma pequena oração. Ó Deus, ó Pai, o louvamos por esta chance de analisarmos esta questão importante para os nossos dias. Abra a nossa mente, ilumina o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, nós lemos: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu gosto sempre de perguntar: o que Deus fará sem primeiro revelar? Nada. A Bíblia está dizendo que Ele não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amados irmãos, nós temos a chance hoje de abrirmos as páginas sagradas e vermos o segredo de Deus revelado. Eu fico um pouquinho preocupado quando algumas pessoas olham para os eventos ao nosso redor e dizem: mas como é que isto está acontecendo? As pessoas ficam tão espantadas como se essas coisas não tivessem sido reveladas. Amados, vemos um texto aqui do Espírito de Profecia. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados na Palavra de Deus no livro de Apocalipse, no livro de Daniel. Temos vários livros do Espírito de Profecia, o livro Grande Conflito, Eventos Finais, Testemunhos Seletos. São vários livros, amados irmãos, que nos mostram o tempo que estamos vivendo, que nos mostram o que precisamos fazer para estarmos em pé no tempo de angústia. Está tudo claramente apresentado. Mas agora, veja aqui. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. É verdade que multidões na igreja não possuem a compreensão destas importantes verdades. Este assunto não está sendo debatido nas nossas igrejas. Este assunto, infelizmente, não está sendo estudado em nossas famílias. Estes livros maravilhosos de profecia, Daniel e Apocalipse, vários outros do Espírito de Profecia, não estão sendo pesquisados nos nossos dias. Infelizmente, são poucas pessoas que se dedicam a isso. Mas está tudo claramente apresentado. Irmãos, não precisamos nos espantar com o que vemos, porque foi tudo claramente apresentado. Continuando. Satanás vigia para impedir toda a impressão que os faria sábios para quê? Para a salvação. Infelizmente, o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Satanás vai fazer de tudo, amado irmão, para que o tempo de angústia o apanhe sem preparo. Ele vai fazer de tudo para que o tempo de angústia encontre sua família despreparada, sua igreja despreparada. Mas por quê? Porque, embora os livros proféticos já apresentem os eventos de forma clara, nós não estamos pesquisando-os. Vemos outro texto. À medida que nos aproximamos do final da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. Todos nós acreditamos que vivemos nos últimos dias, mas agora estamos estudando as profecias, estamos estudando os livros referentes aos dias em que estamos vivendo. É um pouquinho triste. O último dos escritos do Novo Testamento, qual é? Apocalipse. Está cheio de verdades cuja compreensão nos é necessária. Amados, o que é uma necessidade? Quando você diz eu tenho uma necessidade biológica, por exemplo, uma necessidade espiritual, uma necessidade física. Ela está dizendo que entender o Apocalipse hoje é uma necessidade. Nós precisamos, nos é necessário. Outro texto. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Devem ocupar que lugar? O primeiro lugar. Tinha que se falar mais disso nas igrejas. Tinha que se debater mais sobre isso. Tinha que se pregar mais sobre isso. Mais semanas de oração sobre isso. Nos evangelismos falar sobre isso.
mas parece que ocupa o último lugar. E ainda mais, as pessoas que abordam estes assuntos são rejeitadas. Muitas vezes são consideradas pessoas fanáticas, pessoas iludidas. Continuando. O precioso tempo está passando rapidamente e há perigo de que muitos serão roubados do tempo que deveria ser dado ao quê? A proclamação das mensagens que Deus enviou a um mundo caído. Agora veja aqui. A Satanás agrada ver a distração das mentes que deveriam estar empenhadas no estudo das verdades que têm a ver com as realidades eternas. A Satanás agrada ver as pessoas distraídas, ver as pessoas tão preocupadas com a faculdade, que é muito bom, tão preocupadas com o trabalho, que é muito bom. Mas, amados, entendam, faculdade, trabalho, casamento, embora sejam coisas maravilhosas, são passageiras. São passageiras. Existe um assunto de maior importância que envolve a sua vida ou morte eterna. É isto que nós precisamos colocar em prioridade na nossa vida. Os interesses eternos. Vemos aqui o testemunho de Cristo, testemunho do mais solene caráter, deve ser apresentado ao mundo. Através de todo o livro do Apocalipse se encontram as mais preciosas e enobrecedoras promessas, assim como advertências da mais tremenda e solene importância. Não quererão os que professam possuir conhecimento da verdade ler o testemunho dado por Cristo a João. Não há aí meras conjecturas, nem enganos científicos. Assim, as verdades que dizem respeito ao nosso bem-estar presente e futuro. Que valor tem a palha em relação ao trigo? Entenda, amado irmão, se empenhar diariamente na faculdade, estudando momento a momento assuntos científicos, é muito bom, porque Deus quer que nós tenhamos uma mente aberta. Mas lembre-se que estas coisas são passageiras. Existe um conhecimento que te dará vida eterna. E é deste conhecimento que Deus quer que nós nos demoremos mais, que nós nos concentremos nas realidades eternas. Que valor tem a palha em relação ao trigo? Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Estamos vivendo num tempo de engano? Sim ou não? Sim. O inimigo está furioso, planejando, preparando um ataque severo, um engano no mundo. E somente aqueles que são diligentes estudantes das profecias, da Bíblia, escaparão a esses enganos que cairão no mundo. Amados irmãos, precisamos levar a sério isto aqui. O livro de Apocalipse 1, verso 3, o próprio autor diz: bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que estudam, porque o tempo está próximo. Haverá um engano. E somente aqueles que são fiéis estudantes da Bíblia vão escapar a esse engano. Pelo testemunho da Bíblia, estes que estudam a palavra de Deus surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o quê? O tempo de prova. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Eis o convite, amado irmão. Vamos estudar mais as profecias, porque tudo nos foi revelado. O tempo está se acabando e nós precisamos de uma experiência mais profunda, uma experiência mais poderosa. E essa nós poderemos ter na oração, no estudo da Bíblia e na comunhão com Deus. Se ocupe também nas coisas desta vida, mas lembre-se, elas são passageiras. Vamos nos ocupar mais nas realidades eternas. O vejo no próximo vídeo.